Olá para você, está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Gente, um ano começando e o nosso tema aqui hoje não poderia ser outro. Previsões e planejamentos. 2024 vai ser o meu ano. E para falar sobre esse assunto muito interessante, eu recebo aqui com muito prazer 3 mulheres inteligentes, estrategistas e super interessantes também. Aqui comigo ela, Helena Marques, é jornalista formada pela UFRJ e mestranda em filosofia na mesma instituição. É a criadora do portal de autoconhecimento Dom de Fluir. Desde a infância estuda astrologia e a partir de 2015 ampliou os horizontes para o tarô e a numerologia. O seu objetivo principal é promover a expansão de consciência e abandono de crenças limitantes através desses saberes milenares. Bem-vinda, Helena. Muito obrigada, Michele. Olá a todos, sejam também bem-vindos ao nosso aprofundamento desse 2024. Olha, vai ser daquele jeito, viu? Já tô Esperemos. Aqui ansiosa. Aqui comigo também ela, Carol Urpia, Relações Públicas com 18 anos de experiência em comunicação organizacional integrada, planejamento estratégico, fortalecimento de identidade e imagem corporativa, desenvolvimento de conteúdo, divulgação institucional e treinamento de mídia. É a idealizadora da Faroli Orientações Estratégicas, uma empresa de consultoria que enxerga caminhos possíveis para materializar propósitos de vida e de carreira. Bem-vinda, Carol. Olá, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada por falar de coisas que são muito importantes para o universo feminino, né? Afinal de contas, a gente precisa aprender a ocupar espaços e vai ser muito gostoso falar sobre isso por aqui. Vai ser sim. E completando o nosso time, ela, Ingrid Maria Machado, é jornalista de formação, já tendo passado por trabalhos de assessoria de imprensa, redação de jornal, TV e revista. Há mais de 15 anos trabalha no marketing digital e foi com esse trabalho que ela passou a desenvolver planejamento de marcas públicas e privadas e também resolveu levar o planejamento a sério na sua própria vida. Bem-vinda, Ingrid. Obrigada, Michele. É ótimo estar aqui com todos vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o planejamento, né? Planejar a nossa vida, planejar a vida de outras pessoas, de outras marcas e contar um pouco das minhas histórias e dos meus planejamentos. E tem história, viu, minha gente? Muito bem-vinda, Ingrid. E olha só, todo início de ano, gente, é a mesma coisa. É aquele momento de fazer planos, promessas, traçar objetivos, metas, dar uma espiada nas previsões para o ano que se inicia. Quem nunca, hein? E você aí gosta de saber das previsões astrológicas para o novo ano? Já deu aquela olhadinha no seu signo para o ano de 2024? Ou então, não, Michele, nem me ligo nisso. Bom, independente da sua crença, vamos expandir o nosso conhecimento? Você sabe o que é astrologia? Olha só, segundo o portal Vida Simples, a astrologia é um conhecimento milenar existente nas mais diferentes sociedades, utilizado primeiro para desvendar os mistérios do mundo e posteriormente para o autoconhecimento humano. Ainda assim, gente, esse campo é frequentemente permeado por preconceitos e estigmatizações. Acreditem nisso, apesar de ser popular cada vez mais aqui no Brasil. E aí eu começo já perguntando para você, Helena, como é que você enxerga isso? Por que existe ainda um certo preconceito com relação à astrologia? Você já sofreu algum tipo de preconceito? E como é que você permeia aí por esse universo? Essa pergunta é muito interessante, Michele. Eu acredito, primeiramente, que o preconceito, porque vem de algo que a priori não tinha bases científicas. Então, quando a gente pega o século XVIII e essa grande valorização das ciências, nas quais as religiões acabam tendo um papel secundário, e agora o grande motim são as ciências, é um método científico que é muito importante para a nossa sociedade. Então, saberes milenares que acabam vindo de certas tradições acabam ocupando um papel
secundário marginal. Então, é claro que com o século XX, século XXI, a popularização da astrologia em programas, em revistas, tornou aquilo como algo banal. Imagina, eu vou abrir a revista, ver a previsão do meu signo e aquilo vai dizer como vai ser a minha semana. Então, realmente eu acho que vale a pena, sim, exercermos o senso crítico diante disso, mas se engana quem acha que a astrologia fica relegada à previsão de jornal, de revistas, de internet. A astrologia é um ramo de conhecimento. Em Buenos Aires, em Paris, tem escolas de astrologia. Em Buenos Aires tem a escola de astrologia mais antiga da América Latina. Nós que somos astrólogos devotamos uma vida nesse tipo de conhecimento e é uma egrégora, né, uma cátedra de conhecimento que não para. Eu tenho vários livros de astrologia. E estuda-se muito, Eu né? estudo e vou continuar estudando o resto da minha vida, porque tal como qualquer ramo do conhecimento, há sempre um novo olhar, há sempre uma nova perspectiva. E é claro que se estamos falando de 2024, se estamos falando de 2025, a astrologia é cíclica. Tanto que um assunto que a gente vai falar de Plutão em Aquário, a última vez que Plutão esteve em Aquário foi quando aconteceu a Revolução Francesa, vários fatos que a gente vai tentar ressignificar Plutão em Aquário nessa perspectiva contemporânea. Ou seja, aí você fala de Plutão, que é um planeta, ou deixou de ser Perfeito. planeta? Bom questionamento. Né? Que eu lembro que eu aprendi no ginásio que era um planeta, mas aí eu ouvi uma música, Plutão deixou de ser planeta. Eu falei assim, gente, ninguém me contou, Plutão deixou de ser planeta. Não tem isso. Na astronomia, de fato, Plutão deixou de ser planeta por uma questão de tamanho. Mas a astrologia, ela é arquetípica. O que é arquetípica? Ela acaba sendo estudada através de modelos de comportamento. Então eu falo, ó, fulana não é professora, mas se comporta como uma professora. Isso é um arquétipo, isso é um modelo de comportamento. Então, Plutão fala de transformação. É o planeta que rege as transformações. Então, Plutão em Aquário são transformações que envolvem o arquétipo do signo aquariano, que rege a humanidade, os grupos que hoje em dia nós estamos muito nessa questão de redes sociais, Sim. que rege tecnologia, rege a energia elétrica e também todos os fenômenos do ar. Então, nós podemos esperar. Plutão fica 20 anos em um planeta, é o planeta que mais fica durante um certo período de tempo, diversas mudanças nesses âmbitos. Então, não é algo que eu estou falando aqui porque está vindo, né? Porque também tem esse misticismo já, a pessoa é médium, a pessoa incorpora. Não, eu estou falando isso com base em muitos estudos, em tentar entender qual foi o contexto socioeconômico, psicológico de 1778 e como é que nós podemos entender agora, de 2024 até 2044, quando Plutão está no signo de Aquário. Então, é realmente um ramo de estudo. Gente, muito interessante. Carol, como é a sua relação com a astrologia? Muito próxima. Bem, eu trabalho com planejamento estratégico e quando a gente trabalha com planejamento estratégico, a gente entende que são inúmeras, infinitas peças que podem ser encaixadas dentro de um programa, dentro de um projeto. É importante que a gente saiba as nossas intenções, os nossos desejos, mas também é importante que a gente perceba que energia, né, que está ali circulando aquelas decisões. Todas as vezes que eu tenho uma decisão muito importante para ser tomada, eu faço uma consulta e habitualmente a minha decisão ela é muito ligada às coisas que eu escuto através dessa consulta. E aí fica muito mais fácil quando você entende que, olha, tem uma tendência a acontecer tal coisa ou tem uma tendência a acontecer outra coisa. A gente coloca na balança e a gente imagina quais são aquelas peças que a gente vai usar para montar o planejamento e, obviamente, agir de forma mais assertiva e entendendo o que esperar, né? Entendendo o que a gente pode encontrar de movimentos, de situações, de desafios.
Então fica até mais leve, porque às vezes a gente tem ali uma questão que é bem desafiadora e a gente fala, olha... Eu recebi uma eu dica, recebi uma uma orientação. indicação de que seria assim, mas é possível passar por isso. Sim. E aí Você a falou gente de vai. energia e às vezes você fica achando que quando a gente fala de energia, está falando muito de misticismo. E eu dou um exemplo muito claro, assim, que eu me tomo, quando você está num lugar, imagina um lugar cheio de gente, você chega, se uma pessoa lá longe te olha fixamente, você sente que tem alguém te olhando. E você busca. Então, mostra como nós emanamos energia o tempo inteiro. O olhar, ele emana muita energia. Então, para mim, é um exemplo claro de que a energia você não vê, mas você sente. Então, eu não considero também isso, tudo é místico, esse negócio de vibrar. Não. Você vibrar numa mesma energia, você buscar uma prosperidade, você tá naquele canal, ajuda a gente, facilita. Lógico que você vai para outras ferramentas que você acredite, que nesse sistema é mais confortável, mas não descarte esse poder vibracional, não que é cientificamente comprovado, né? As pessoas acreditam em Wi-Fi, né? Pois então, é. assim, como não acreditar em energia, né? Perfeito, como não? E você, Ingrid, como é que é a sua relação com a astrologia? Eu acho que você nem liga muito para isso. Você nem resolveu nada de sua vida, de sua gravidez através disso. Conta essa história. Eu tenho uma relação muito próxima com a astrologia desde a minha juventude, da minha adolescência, que eu comecei a me interessar e comecei a buscar, entender um pouco mais sobre o meu signo, né? Como o meu signo se comportava, que arquétipo traz, né, o meu signo. E também uso a astrologia, uso a numerologia, o tarô e outros elementos para tomadas de decisões, não só para clientes meus, mas especialmente na minha vida pessoal. Então, muitas decisões na minha vida eu tomei com base no que o tarô disse, o que nos búzios disseram. Só para ficar claro, você usa a consulta dos profissionais da área, você usa para sua própria vida, não é você que faz para Não, seus eu clientes. uso para minha própria vida. Então, eu fiz a numerologia dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, fiz a numerologia. O meu menino se chama Gilberto, mas inicialmente ele ia se chamar Raul. E aí, quando a gente colocou na numerologia, Raul não funcionava direito, trazia alguns elementos que a gente não achava que eram bons elementos para ele, que a gente não queria que ele carregasse essa carga. Então, a gente decidiu fazer a mudança de nome ali naquele momento dessa consulta numerológica. A minha decisão da gravidez também... Peraí que eu já chego na decisão da gravidez, porque eu quero dar um corte aqui para essa parte da numerologia, que eu achei super interessante. Influencia, quer dizer, ela estava ainda grávida, né? Foi lá escolher o nome e aí achou que o nome ia trazer elementos e aí mudou. Como é que é isso, assim? Qual é o momento que a pessoa busca? E vamos lá, 2 perguntas em uma, Helena. Digamos que tenha mudado, já nasceu, já botei o nome, e aí eu vejo que não foi muito legal. Tem como fazer alguma modificação? Tem gente que bota uma letra a mais, que... Como é que é isso? Antes de responder, eu fiz uma modificação no meu nome. O Maria, ele não existe. Eu coloquei também por causa da numerologia. numerologia. Ainda na faculdade, na primeira vez que eu assinei uma matéria, eu precisava definir o meu nome, né? Ali é o nome de jornalista, decisão e tal. E aí eu fiz uma consulta numerológica também, não carregava uma boa energia. E aí a gente fez e eu coloquei o Maria. Foi nesse quero fazer a minha. Eu nunca fiz. Mas vou ter que botar o Maria no meio desse Michele aí, gente? Não tô sabendo. Essa questão é bem interessante. O que é que acontece? A numerologia, a gente fala enquanto ramo, mas na verdade tem 3 tipos de numerologia, que é a pitagórica, a cabalística e a caldeia, sobre o poder que cada nome emana. Sim, acaba trazendo certas influências energéticas, mas eu acredito muito na intenção. O que é que eu quero falar com isso? Por exemplo, a minha intenção é ser apresentadora, é lidar com o público, é ser uma figura do entretenimento. A gente tem o número 3, que carrega muito essa energia da comunicação, da expansão. Contudo, por sua vez, o número 4 traz muita energia de estrutura, de bases fortes e firmes. Então, por exemplo, às vezes eu recebo alguns clientes que estão decidindo o nome do bebê. E aí, o bebê vai nascer em tal data. Vamos dizer que o bebê nasça com uma energia muito ariana. Áries é um signo ligado à ação, à energia, e o nome pode carregar
um número 7. O número 7 é uma energia completamente oposta. É introspecção, é ficar muito na sua. Então, a gente pode, é claro, alinhar. Então, quando eu falo dessa questão da intenção, é principalmente para nós, já adultos. Qual a intenção? Eu trabalho com o quê? Eu quero que o meu nome ressoe com qual energia? Então, sim, são pensados alguns elementos, como dobrar uma letra, tirar algo. Mas assim, Michele, eu acho muito interessante esse programa que estamos falando de planejamento, porque eu acho que a astrologia, a numerologia e o tarô acabam dando um empurrãozinho. Mas eu acho que tudo está muito baseado o que é que a gente está agindo na prática, porque não importa ter um nome que ressoe com a energia do 3, super comunicação, criatividade, e eu estou na minha casa sem fazer nada, esperando que as coisas aconteçam. Caiam do céu. Ah, mas o meu nome é esse, era pra eu... Não, meu amor, eu tô com 333, super potente, criativo, mas eu estou na minha casa bebendo água de coco. Nada vai acontecer. Sim. Então, ajuda sim, mas eu gosto de fazer essas ponderações. Como é que está o meu planejamento? Como estão as minhas ações em prol de realmente magnetizar o que aquele nome traz? Então, eu vejo muito desse modo. Poder usar de todo o potencial que aquilo ali está te trazendo. Sim, abre os caminhos, mas não adianta abrir os caminhos se você não faz um plano de ação. Não adianta abrir os caminhos se você não caminhar, meu amor. Entende? De como percorrer esse caminho. Eu acho que essa é a questão. Perfeito. Entende? Olha que a gente tem muito assunto ainda. Deixei no ar aqui a história da gravidez, porque vocês precisam escutar essa. Mas olha, é rapidinho, o intervalo é muito. Quando você pensar, a gente já voltou. Não saia daí não, viu? Isso é Ponto a Ponto Mulher. A gente volta já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Previsões e Planejamento 2024 vai ser o meu ano. Você acredita? Eu estou acreditando firmemente nisso. Gente, a gente vai para o intervalo e deixamos aqui no ar a história de Ingrid, que eu quero que ela conte para vocês agora. Como foi essa questão aí de gravidez envolvendo astrologia, envolvendo decisões? Conte pra gente. Todo final de ano eu faço as minhas metas para o ano, né? Que, como a gente já falou aqui, não adianta ficar esperando cair do céu. Então, eu tenho as minhas metas prioritárias e essas metas envolvem decisões financeiras, decisões importantes, né? Uma mudança de trabalho, uma mudança de estado, uma decisão de uma gravidez. Obviamente que essa decisão ela não é tomada sozinha, né? Eu tenho o meu marido, meu companheiro, e ele também faz as metas dele do ano. E eu faço a minha consulta astrológica, eu sou de Áries, então lá no finalzinho de março, meio de março, eu começo com a minha consulta astrológica, faço isso anualmente com o meu astrólogo, e nessa consulta eu sempre trago um pouco das minhas metas para eu saber que caminho, né, eu vou seguir. E quando eu e meu marido já tínhamos decidido que íamos tentar uma gravidez, eu levei isso para a astrologia, né, perguntei, está previsto, né? Dá para ver assim, nessa influência de alguma criança, a vinda de uma criança. E ele tinha me dito que não. Então eu fiquei muito tranquila e fui seguir minha vida, caminhando, traçando o meu objetivo do ano. E quando chegou no final de fevereiro, aí eu acho que a astróloga pode explicar um pouquinho sobre quando começa, né, o seu signo astrológico, quando começa o ano astrológico e tal. Quando chegou final de fevereiro, que ainda fazia parte do meu ano astrológico anterior, eu descobri que eu estava grávida. E aí eu falei, não, gente, não é possível. O astrólogo não ia errar numa decisão tão importante. E eu levei aquilo mexeu muito comigo. Eu falei com meu marido, ele falou, não, tá. Eu falei, olha, eu acho que essa gravidez não vai vingar. E enfim, ele não acreditou muito na época, falou, não, tal, não pensa nisso. E aconteceu que no mês seguinte, em março, eu perdi o bebê. E aí eu fiquei muito arrasada, fiquei muito triste, meu marido também. E aí voltei para março, é sempre o período que eu faço a minha previsão astrológica
né, que antecede a data do meu aniversário. E aí eu trouxe essa questão novamente para o astrólogo e perguntei, e aí, eu vou engravidar? Tá chegando essa possibilidade de ter uma criança, tal, não sei o quê. E ele tinha dito que, ó, tá previsto, né? Parece que você vai, é um bom ano para você engravidar. E aí, engravidei. Em junho, julho, sei lá, eu engravidei e vieram, né, 2 crianças. Que vieram gêmeos ainda, gente. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu contei, né? Falei, ó, eu tô grávida, tal. E aí contei toda a história para ele, enfim. Mas é isso que a gente estava falando, né? O caminho eu traço no final do ano, então eu já tenho as minhas metas para 2024. Então, que caminho é esse? Ele tem um caminho pessoal, meu, e tem um caminho, eu convivo com uma pessoa, agora, na verdade, com mais 2 crianças. Então, a gente faz, né, o nosso caminho, as nossas metas para a família. E ao longo do ano, eu conto com esses auxílios, né, que eu chamo a numerologia, o tarô. O tarô sempre vem para a tomada de uma decisão importante, né? Quando eu estou muito na dúvida, estou na dúvida entre fazer uma coisa, exemplo, eu aceito alguns trabalhos sazonais, né? Às vezes eu quero saber se eu tenho que escolher esse ou aquele, né? Que é em outro lugar, outro estado, outro país. Vai te ajudando na definição. Aí vai me ajudando na definição para eu conseguir alcançar os meus objetivos do ano. Perfeito. Agora, Carol, você não acha que algumas pessoas podem pensar, nossa, mas ela ficou tão com aquela previsão na mente que talvez aconteceu porque ela estava pensando naquilo e tal. Aí eu vou para 2 perguntas para você. Como a gente faz para que a gente também, as previsões ou aquelas coisas que nós estamos, né, imaginando que venha de qualquer, ou pelo tarô, ou pela previsão, enfim, ela também não nos paralise no que a gente tem que fazer? Eu também tenho o costume, né, de fazer a consulta para entender o que vai acontecer no meu ano. E no ano de 2022 para 2023, tinha ali um pedido, né, de que eu fizesse um movimento, que eu estivesse ali em ação para poder desenvolver mais a minha comunicação. E foi um ano muito interessante, porque foi um ano que eu desenvolvi a minha marca pessoal, foi um ano que eu desenvolvi vários projetos, com parceria, sozinha também. E foi um ano que o meu negócio ele ganhou ali uma expansão, inclusive me oportunizando viver uma liberdade geográfica, né? Hoje eu estou morando no interior e graças a esse movimento de me comunicar, isso foi possível. E olha que interessante, o ano de 2023 é o ano da comunicação. E eu estou na última semana do ano vivendo essa experiência aqui. Então, que o programa é gravado, viu, gente? Vai ao ar já em 2024, mas a gente está gravando aqui na última semana mesmo de dezembro aqui de 2023. E aí, a consulta para esse ano veio com uma tendência de gravidez. E aí eu falei, não, gente, não é possível, eu estou me cuidando. É ok, né? Todos os cuidados dentro de casa. Não, mas a tendência é de gravidez. Eu falei, a fábrica já encerrou. Entrei na minha consulta. Você tem quantos? Eu tenho um filho. De 6 anos. E não queria mais até então? Eu queria, mas eu fiz um decreto dizendo que quando eu completasse 40, eu não engravidaria mais. Eu completei 40 agora. Eu falei, não vou mais engravidar, tô aqui tomando os cuidados. Aí entrei na sala da minha ginecologista, a primeira coisa que ela falou, vamos tirar o DIU? Vamos engravidar? Eu falei, como assim? Nunca ela fez campanha. E aí ela começou a falar, fez ali uma militância de gravidez, né? Porque você tá ótima, a sua saúde, não sei o quê. E começou a falar um bocado de coisa. Aí já te alertou aquela luzinha. Eu falei, você está, né, ligada ali com a minha taróloga, não é possível. Ai, meu Deus, eu estava sentindo alguma coisa, porque a gente nunca falou sobre isso. É minha médica há 10 anos. Eu falei, tá, tô escutando, viu, gente? Tô escutando. Tô aqui pensando se eu vou liberar. Aí depois lá sai um outdoor, assim, com fralda de bebê, uma coisa. Quer mais sinais, minha filha? Daqui a pouco estou eu grávida, né? Mas, enfim, se vier, será bem-vindo. Lógico, uma benção. Mas, respondendo ao que você perguntou, eu acredito muito em 3 pilares. Otimismo, estratégia e ação, né? Quando a gente deseja, de fato, que alguma coisa se concretize, se realize na nossa vida, a gente precisa entender de forma muito clara o que a gente deseja fazer e criar ali os caminhos possíveis.
O planejamento em si, ele é uma construção desse desejo. Mas como eu disse antes, existem muitas peças que a gente primeiro imagina, mas no meio do caminho a gente precisa tirar uma, encaixar outra. Mas o que vai fazer com que isso aconteça de fato, como a Helena falou, é a ação. Então, assim, se a pessoa escuta algo do tarô ou da astrologia e ela fica com aquilo na cabeça, ai meu Deus, e será? Só porque ela falou? Bem, a gente está vibrando por isso, né? Então, sim, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, eles contribuem com toda certeza para aquilo que vai acontecer. Mas a gente precisa entender que o planejamento é movimento e a ação é outra coisa. A ação é você dizer assim, olha, eu planejei, eu desenhei, mas eu preciso executar isso. Executar é importante. Então, é isso. Alinhar otimismo, estratégia e ação é muito importante e contribui com esse processo de pensamento, comportamento, sentimentos. Que maravilha. Vai pegando aí, viu? Que são dicas valiosíssimas. O programa inteiro tá cheio de dicas. E olha só, nossa equipe foi às ruas para saber da galera se eles cumpriram todas aquelas promessas e metas que fizeram lá em 22, nesse ano de 23, e como estão se preparando para cumprir as metas agora desse ano 2024. Bora conferir. E como é que você já está se preparando para 2024? Não estou ainda me preparando, não. Está andando. As metas que você não conseguiu realizar, vai deixar já para o ano que vem? Não, eu ainda pretendo conquistar ainda antes que o ano acabe. O senhor conseguiu realizar suas metas de 2023? Não vou mentir, não consegui ainda não. Mas 2024 com certeza, vou conseguir, fé em Deus. Graças a Deus, tudo na paz, Deus abriu a porta de emprego e agora só vitória, só agradecer. Saí de um, entrei em outro. E como é que tá 2024? Já está se preparando? Tem metas novas? Tenho viajar para minha casa, só benção. Conseguiu realizar suas metas em 2023? Não é muito, mas falta pouco. Chegar 2024 eu vou tentar realizar. Sim, tudo que eu tracei o ano passado no papel, tracei todas as metas e realizei tudo. E agora 2024? Eu já estou colocando tudo no papel de novo para poder atingir minhas metas e vou atingir também. O geral de 2023 foi um ano muito bom. Estou muito feliz de ter ter tido oportunidades e realizado muitas coisas. Ajudar minha família e tudo mais. Tá indo bem, trabalhando, conseguindo minhas coisas, consegui tudo que eu precisava. Planejamento, só Deus, pertence a Deus, né? Não podemos fazer muitos planos. Mas graças a Deus, tudo que eu pedi a Deus, esse ano eu consegui. Já está se preparando para 2024? Com certeza, toda expectativa em dobro. Ficaram para o ano que vem. E como é que você está fazendo esse planejamento para encaixar elas no ano que vem? Deixa o ano que vem começar para a gente organizar a vida. Um pouquinho de planejamento, um pouquinho jogando para o universo, para ver no que é que dava. Feliz ano novo para todos. Um ano novo feliz para todo mundo. Desejo um feliz ano novo para todo mundo da nossa Bahia. Ê, delícia! Fez ano novo pra mim, pra você, pra todo mundo, que seja um ano maravilhoso. Agora, esse negócio, minha gente, de joga pra Deus, que Deus resolve, joga pro universo. Calma aí, olha, tá lá escrito certinho, faça a sua parte que eu te ajudarei, não é não? Mas eu quero saber aqui de vocês, vou começar com Ingrid. Realizou tudo em 2023, você já viu que é das metas, então já tá com suas metas prontas para 2024? Esse negócio da meta é muito engraçado, né? Porque tem gente que não se atenta a isso, né? Tem gente que não tem o costume de fazer isso. A primeira vez que eu tinha 23 anos, eu dividi um apartamento com uma amiga, pedi uma roupa emprestada, ela falou, vai num guarda-roupa e pega lá a roupa que você quer. Aí quando eu abri o guarda-roupa, tinha assim, uma lista com várias coisas. Eu fiz, o que é isso? Ela falou, as minhas metas, você não faz as suas? Tipo, o mundo se abriu pra mim. Eu falei, nossa, tipo, não fazia as minhas metas. Lógico que eu faço. Tem duas lá no meu guarda-roupa. E a partir desse ano, que a gente viveu ali, eu comecei a traçar as minhas metas. Então, dezembro é um ano de limpeza na minha casa, eu tiro roupa que não uso, eu faço as minhas metas, eu sento com meu marido, né, para ver se a gente está encaixado, né, no mesmo caminho, se o que ele quer. Às vezes eu tenho algumas metas, né, profissionais, que eu vou depender dele também, né, vou depender de querer estar ausente, de poder estar ausente, né, dele poder assumir
mas a parte familiar, o cuidado com os filhos. Então, tudo isso tem a ver. As minhas metas de 2024 já estão prontas. As de 2023 eu realizei muitas, né? As que eu não consegui realizar, eu fui entender por que eu não consegui, em que momento eu estava, e comecei a procurar as ajudas, né, necessárias para poder realizar essas metas em 2024. Achei maravilhoso. Carol, é importante fazer essa reflexão do porquê que eu não consegui realizar aquela meta. E outra pergunta, uma pessoa falou lá a questão, coloquei no papel. Colocar no papel a meta também é importante? Eu gosto muito de colocar no papel, e papel físico mesmo, né? Porque o papel físico, ele nos ajuda a ter mais contato sensorial. Mas é como eu penso, algumas pessoas funcionam melhor com organizando as coisas através do digital. Eu gosto do papel, então eu tenho o planner físico, então a minha agenda eu faço toda física, o meu planejamento de conteúdo do mês, planejamento de ações offline, online, eu faço tudo no papel, depois eu jogo para o computador. Eu funciono melhor assim. Mas é muito interessante que a gente esteja sempre em contato com esse objetivo e com essas pequenas metas, que são os passos que a gente vai dando para poder alcançar esse objetivo maior. Então, isso é uma ferramenta, assim, impecável, né? Irretocável. E qual foi a outra pergunta que você fez? Revisitar o ano anterior para descobrir por que eu não realizei aquela meta. Sim, com certeza. Ali, quando a gente revisita as nossas ações, a gente consegue entender quais são os pontos de ajustes finos que a gente precisa fazer. A vida não é sobre a gente dar grandes saltos, a vida é sobre a gente caminhar, construir o caminho na medida que a gente vai pisando e entendendo que, olha, aqui precisa de um ajuste fino, aqui precisa de um outro ajuste fino. Não existe nada nessa vida que a gente faça de primeira sem que a gente tenha tropeços. Uma criança, quando aprende a andar, para aprender a andar, ela vai cambalear, ela vai cair, ela vai levantar, até que ela vai virar o quê? Uma especialista, ela vai sair correndo e ninguém consegue alcançar. Peraí, quando a gente voltar, eu quero mais dicas para todo mundo aí se tornar um especialista no planejamento e realizar todas as metas. Não saia daí, um intervalo bem rapidinho, isso é Ponto a Ponto Mulher, a gente volta já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher. Hoje o tema é previsões e planejamento. 2024 vai ser o meu ano. E vai ser sim, se você pegar todas as dicas desse programa de hoje, não tenho dúvida que será. Gente, olha só, uma matéria no portal do jornal Correio Brasiliense resgatou as previsões de 2024 feitas pelo francês Nostradamus, o astrólogo médico e vidente, que é muito conhecido no mundo inteiro pelo livro Les Portes. Vocês sabem que minha linguagem assim, né? Mas vocês entenderam. Traduzindo, As Profecias, publicado em 1555. O texto é dividido em 942 versos agrupados por linhas, chamados de quadras, nos quais prometem trazer previsões de acontecimentos futuros, né? E de acordo com os intérpretes, o autor usava a astrologia para prever os fatos. Para esse ano de 2024, ele previu um combate de uma batalha naval em que um adversário vermelho ficará pálido de medo, deixando o grande oceano em pavor, como foi a interpretação. Considerou que seria um conflito entre a China e Taiwan. Também previu uma intensificação das questões climáticas, né, dessas mudanças que vão acontecer. De acordo com o trecho do livro, a terra ficará mais seca e haverá grandes inundações quando a água for vista. E que o comando do Vaticano vai mudar. O Papa Francisco, de 87 anos, vem sofrendo com problemas de saúde e tal. Então tem um trecho do livro que diz: através da morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. E aí eu vou para você, Helena, não tenho como ir para uma outra pessoa. O que você acha dessas previsões todas do Nostradamus? E já dá aí um spoiler para a gente da previsão que você faz para esse ano 2024. Sim, com relação às mudanças climáticas, é um fato bem
fatídico, como a gente chama do jornalismo, porque 2024 ele acaba tendo como grande símbolo a entrada de Plutão em Aquário. E quando a gente fala de Plutão em Aquário, a gente fala em transformações em 3 grandes partes, eu diria, que é uma transformação climática, principalmente em fatos relacionados ao ar. A gente sabe que o ar acaba afetando, sim, as chuvas e tudo mais. A gente fala sobre questões tecnológicas, nas quais esse ano já foi possível sentir isso, que teve a criação do ChatGPT, da inteligência artificial. Eu acredito que em 2024 isso seja ainda mais intensificado. E as transformações que envolvem a humanidade. Então, como eu falei, Plutão em Aquário, no século XVIII, teve Revolução Francesa, teve a criação de leis colocando o que é o ser humano, quais são os direitos dos cidadãos. Então, eu acho que essas questões acabam sendo privilegiadas. Eu estou apostando que a gente pode ter problemas com relação à energia elétrica e à internet. Não acho que vai ser nada catastrófico, ok, gente? Mas eu acho que, por exemplo, em São Paulo, em novembro, diante de chuvas, São Paulo parou. É um fato. E não houve, só foi em tal bairro. Bairros nobres, bairros mais periféricos, todo mundo ficou sem internet e sem luz, o que acaba sendo um caos. Então, eu acho que, em alguma medida, nós, enquanto humanidade, vamos passar por isso em 2024. Acredito também que vamos ter algumas mudanças no que tange ainda mais tecnologia, talvez essa questão de carros que voem, a gente pode ver algum protótipo em 2024, que é algo alertado há tanto tempo, e também essa questão climática, eu acho que vai ser um grande fator. Sobre essas questões do Vaticano, eu acabo tendo as minhas ponderações. Nunca fiz um estudo sobre isso, mas Plutão em Aquário acaba, de fato, dando essa substância. Mudanças na tecnologia, na energia elétrica, mudanças climáticas e mudanças também sociais. Eu acho que, principalmente na Europa, pode haver mais e mais manifestações em prol dos direitos. E com o passar do tempo, lembrando, gente, que Plutão em Aquário são 20 anos. É de 2024 a 2044. Bastante e acho que, tempo. tanto como as meninas falaram, as coisas não acontecem da noite para o dia. Acaba tendo a sementinha e aquilo acaba se expandindo. Então, eu acho que 2024 é um ano que nós podemos esperar dessas questões. Uau! Eu fui lá no Instagram da Carol, né? Que depois sigam a Carol. Vou botar o Instagram de todas as meninas aí. E ela falou uma frase assim, estava lá numa postagem sua. Como é possível ser otimista num cenário que vivemos, né? E nós vimos aí umas previsões não muito boas e tal. É possível, Carol? E como? É difícil, né? Às vezes a gente se vê muito sufocado diante do que a gente vê acontecendo socialmente e diante dos desafios da vida. Todos nós vivemos desafios, né? Cada um sabe o que sente na própria pele, cada um sabe o que vem de situações complexas para a gente resolver. Mas se a gente não acreditar num amanhã melhor, não faz sentido a gente planejar. Não faz sentido a gente buscar ferramentas, recursos para poder ter uma vida, de fato, melhor. Então, para mim, a vida bem vivida é a premissa de qualquer ser humano. Então, se a gente quiser ter uma vida bem vivida, a gente precisa ter otimismo e saber que a gente vai precisar tomar algumas decisões e mudar alguns comportamentos para que isso aconteça. Então, você perguntou um pouco antes para a Ingrid, né, sobre as metas dela de 2023, se ela já tinha feito, se ela cumpriu as metas de 2024. A maior parte das minhas metas de 2023 também foram executadas, mas eu sempre coloquei como prioridade o cuidado comigo mesma. Então, assim, foi o ano que eu consolidei a atividade física, foi o ano que eu consolidei o meu cuidado com a minha saúde mental, foi o ano que eu consolidei um ritmo de vida mais adequado diante daquilo que eu desejava. Então,
acreditem, sim, tenham otimismo, sim, porque é o otimismo que leva a gente a refinar a vida. Eu tinha uma outra pergunta para você, que eu ia fazer depois, mas já que você tocou nesse assunto, eu vou antecipar essa pergunta. O autocuidado, essa preocupação de olhar para dentro, é fundamental para você ter um bom planejamento e executar as metas? Sem autocuidado, a gente não consegue alcançar grandes distâncias. Então, cuidar do corpo, da mente, do espírito é fundamental, é indispensável. E precisa ser a prioridade, porque se você não está bem, você não cuida de um filho pequeno. Se você não está bem, você não consegue acessar o seu potencial criativo. Se você não está bem, você também não consegue se conectar com esse desejo que fica lá dentro de você adormecido, te dizendo, faça isso, mas aí você não se curte, você fala, eu não sou capaz. É a máxima do avião, gente. Primeiro você bota a sua máscara para depois ajudar uma outra pessoa. Exato. Se você não está bem, nada mais vai caminhando, né? Exato. Ingrid, você falou na sua apresentação, se eu não me engano, que essa forma de você trabalhar, que você trabalha no digital e você trabalha o tempo inteiro com planejamento. Sim. E você trabalha também prevendo algo, né? Porque quando você planeja, você vai ter que imaginar que vai acontecer naquele dia, pode vir a acontecer aquela crise e tal. E você fala que você trouxe isso para a sua vida. Então, foi fundamental, quer dizer, não foi o caminho inverso, foi da profissão para o pessoal? Na verdade, foi um pouco da mistura, né? Como jornalista, eu trabalhei no factual e eu tentei levar o planejamento para o factual. E era muito difícil uma redação de factual aceitar algo planejado, né? Obviamente que a gente faz as marcações de entrevistas, tal, mas no dia a dia o factual ele funciona mais sem o planejamento, é o que está acontecendo ali naquele momento. E aquilo sempre foi um drama para mim na profissão. Quando eu chego no marketing digital, que eu começo a traçar caminhos para pessoas e para marcas, na verdade, eu sou acolhida por esse planejamento, né? Eu falo, é disso aqui Me identifiquei, é aqui que eu quero estar, né? Foi o primeiro passo. E aí comecei nessa construção e, obviamente, prevendo crises, né? Prevendo ações positivas, ações negativas. Então, isso no universo do trabalho, né? Refletiu na minha vida, mas também aquilo que já era pulsante na minha vida, eu tentava levar para o trabalho. Eu queria falar também um pouquinho sobre metas e um pouco sobre o que o Fala Povo trouxe, é que geralmente as pessoas acham que a meta, ela tem algo com relação a bens materiais, né? Eu estou no meu trabalho, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem. E eu, quando eu faço as minhas metas, óbvio que tem as questões dessa meta material, né? Eu quero comprar um apartamento, ou fazer uma viagem, isso, aquilo, mas também tem muito a ver comigo. Eu quero me aproximar dessa pessoa, eu quero me afastar dessa pessoa que não está me fazendo bem, né? Eu quero, depois que eu tive filho, que eu fazia bastante atividade física, eu parei de fazer atividade física, então primeiro eu voltei para uma atividade que na verdade era uma atividade para minha alma, que era o yoga. Então era muito difícil aliar, né, a atividade de yoga com o meu dia a dia de trabalho, com 2 filhos gêmeos em casa, com as coisas da casa. Então era uma meta que eu tinha colocado, né? E a gente percebe que aí o tempo é questão de prioridade. Isso. Se a gente se organiza, a gente tem tempo para tudo. Exato. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Olha, tá se auto-sabotando. Às vezes a gente também não acha que não dá devida importância àquilo. Quando você coloca na meta, você dá importância, né? Isso está no meu planejamento. Eu quero voltar a cuidar de mim, ou eu quero olhar mais para minha saúde, né? Eu quero fazer um tratamento esse, aquele. Então, o que eu tenho para falar para as pessoas é isso, né? Pense na sua meta, não só nos seus desejos materiais, né? Não só em conseguir um aumento, ou comprar um carro, uma casa, uma viagem. Pense em você, né? O que vai te fazer bem. Acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir para a meta. Maravilha. O planejamento, ele acaba sendo uma grande ferramenta de autodescoberta, né? De autoconhecimento. Porque o planejamento, no fundo, ele passa a ser um recurso de autodescoberta, de autoconhecimento. É a forma que a gente tem de identificar os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes
E à medida que a gente vai lidando com esses assuntos, elevando o nosso grau de consciência, a gente consegue trazer ações mais efetivas para aquilo que a gente precisa melhorar na nossa vida, né? Melhorar no nosso comportamento. Maravilha. Até mesmo porque, gente, quando a gente traça nossas metas, a gente vai mudando tanto, porque a vida é movimento, que talvez tenha algumas metas que ficam pelo caminho porque não faz mais sentido para aquela pessoa que a gente se tornou, né? A gente está chegando no finalzinho do programa já, mas dá tempo, porque, Helena, teve alguém que falou ali da questão de, mas isso aí deixa para o universo, deixa para Deus. É bem assim? Nunca. E justamente também, o Brasil é um país católico apostólico romano, no qual também tem um grande público protestante, então nós somos um país muito religioso. E a religião, muitas vezes, faz com que as pessoas acabem tirando um pouco da autorresponsabilidade e colocando para algo supremo, que é algo também que eu vejo com relação à astrologia, tarô e numerologia. Se o tarô falou, tá falado. Acabou. Se a astrologia falou, tá falado. E aí vem justamente a importância de entender essas ferramentas, como as meninas falaram, um autoconhecimento. Eu não posso achar que porque eu tenho alguma fé, não preciso planejar. Vamos deixar a vida me levar, Deus provém. E o que é que você está fazendo com isso? Quando a gente vê uma probabilidade de gravidez, né, no tarô, como as meninas falaram, a energia está mais fértil, mas eu quero ter filho? Para mim faz sentido nesse momento da vida, então também para que consigamos usar essas ferramentas também como um processo de autoconhecimento que vai influir, é claro, quando fizermos um planejamento. Mas é isso, faz sentido para eu ter um filho agora? Não. Então eu vou dobrar os cuidados. Faz? Vou me jogar. Opa! Vamos que vamos. Eu acho que o discernimento é uma grande chave para o planejamento e também para o processo de autoconhecimento. Você tocou num ponto interessante, porque a partir do mesmo a fé, ela é muito boa, né? Porque ela te impulsiona a conquistar e tal. Agora, quando você usa de uma forma distorcida, que você usa para procrastinar ou para passar a responsabilidade para um outro ser, ainda que seja um ser divino, aí já não tá tão bacana a coisa, né? E aí, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar a 2024 ser o seu ano. E para a gente finalizar o programa, eu vou falar uma frase e eu vou pedir para cada uma de vocês completarem, tá bom? A frase é o seguinte: 2024 vai ser o meu ano. Por quê, Ingrid? Eu acho que porque eu vou conseguir, nas minhas metas tem grandes realizações, né? Então eu vou conseguir realizar esses grandes objetivos aí que envolvem a minha família. Eu acho que é isso, realizações. Carol? Vai ser um grande ano porque eu vou aprender a respeitar o meu ritmo. Uau! Helena, 2024 vai ser o meu ano, por quê? Porque eu vou colocar em prática a consistência e a fluidez que me permite transitar mesmo diante de imprevistos. Uau! Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las em breve no próximo Ponto a Ponto Mulher. Seja você mesma o ano novo que você deseja. Autor ou autora desconhecida. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.